Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Iniciamos mais uma vez a transmissão ao vivo, diretamente do Centro Espírita O Semeador. E nesta noite nós, mais uma vez, pedimos a todos, em seus lares, que levemos nosso pensamento ao alto, rogar ao nosso bondoso Mestre Jesus, que interceda junto ao nosso Pai misericordioso, para que nos ampare, nos auxilie nesta noite sempre. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, uma vez mais, em seu nome, para mais uma palestra nesta noite, alcançando os nossos irmãos em seus lares. Estamos com muita saudade de todos em nossa casa, em nosso salão, vendo o rosto de cada um. Amado Mestre Jesus, agora distantes em seus lares, nossos pensamentos estão voltados a todos os nossos irmãos, Senhor, nossos amigos, frequentadores da casa, nossos trabalhadores. Pedimos, amado Mestre Jesus, nesse instante, por todos eles, pelos seus lares, para que tenham paciência, para que tenham muito amor na família, onde todos estão em quarentena, obedecendo às leis humanas das autoridades. Que todos nesse instante, amado Mestre Jesus, recebam em seus lares as energias que o nosso Pai misericordioso envia a todos nós para fortalecermos o espírito, para que tenhamos paciência, coragem e também resignação. Mas nunca iremos perder a esperança, a confiança em nosso Pai misericordioso, porque sempre sabemos, nós espíritas, que todas as crises, todas as dificuldades, obstáculos, são lições para o crescimento do espírito, para o fortalecimento dos espíritos, Senhor Jesus. Sabedores de tudo isto, amado Mestre Jesus, rogamos a vossa bênção e vosso amparo a todos nós, hoje e sempre. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós temos aqui conosco nosso irmão, nosso amigo, Luiz Ângelo, que vai nos falar sobre a lei do trabalho. Luiz Ângelo, por favor. Boa noite a todos, boa noite, amigos. Saudade dessa casa, né? Mais uma vez voltando aqui, só que agora uma situação, né, diferente. Mas receba o meu abraço, receba o meu carinho, receba a minha saudade de todos vocês. E em breve, quem sabe, a gente volta, né, aos nossos trabalhos rotineiros aqui da casa. E hoje, chegando aqui, hoje falando sobre a lei do trabalho, mas chegando aqui hoje, eu fui me lembrando da primeira vez que eu aqui estive, 2009. Eu me lembro que eu vim para um tratamento, para atendimento fraterno, e cheguei aqui num dia à tarde, era um dia do trabalho do enxoval, né? E quando eu cheguei, a dona Deise subiu aquela rampa, para quem conhece aquela rampa, né, que vem do piso de baixo. A dona Deise veio com um sorriso largo, muito alegre. Eu não a conhecia pessoalmente, mas a conhecia por nome, ela já era uma referência dentro do movimento espírita. Já tinha sido professor, né, da filha dela, a Renatinha, e também dos seus netos, né, o filho da Rena, os dois. Então eu já tinha mais ou menos assim, um conhecimento prévio um do outro. E vim, fiz o atendimento e foi muito agradável. Houve uma identificação de imediato entre nós dois. E dali eu passei a frequentar a casa. Eu me lembro que eu chegava aqui numa quinta-feira à noite para fazer o estudo. E era aqui na salinha, bem no fundo, aqui a última sala. E a gente chega assim, como aluno, né? Chega meio perdido na escola, a gente não sabe onde senta, a gente não sabe com quem, se tem lugar marcado. É como se fosse um aluno chegar numa escola nova, né?
E eu me lembro que eu sempre precisei de muita luz, então eu sentava bem perto da mesa da dona Deise, porque ali eu pegava mais luz, tinha uma lâmpada, né, sobre a mesa dela, em cima da mesa dela, então eu ficava sobre a mesa ali, sobre a lâmpada, e eu fui observando, né, as pessoas que chegavam, então eu me lembro que o Jordão com a Sandra Carolina, eles gostavam de sentar bem embaixo da janela, o Luizinho na porta, o seu Maurício do outro lado, e ali eu fui conhecendo as pessoas, eles passavam ali um livro de presença, e eu olhava pelo livro da presença quem era quem, para ir conhecendo ali, como se estivesse conhecendo os colegas. E a dona Deise, ela tinha uma dinâmica muito interessante, que ela fazia uma leitura de debate, a gente fazia leitura da questão e fazia a discussão da questão, e às vezes ela fazia umas provas e eu perdido naquilo ali, né, ainda com muita dificuldade. E eu me divertia muito nessas provas, porque as pessoas, eu como professor adoro prova, né, e as pessoas temiam muito. Eu errava muito. A minha sorte é que a Fabiana sentada do meu lado e eu colava dela. Então a gente tinha ali vamos dizer assim, né, uma cumplicidade, né, de fazer as questões. E um belo dia a dona Deise me chama para participar de um encontro aqui no centro. Era um sábado à tarde, eles tinham feito a leitura de uma obra, eu não me lembro, que isso foi em 2009, e cada grupo de trabalho ia apresentar um capítulo, que é uma atividade que o centro tem até hoje. E eu vim no sábado, eu fiquei meio perdido, né? E mineiro assim, né? Desconfiado, né? Eu me lembro que era um bancão, eu sentei nos bancos ali, bem no cantinho, humilde, assim, meio de escanteio, né? E eu pensei, bom, agora eu vou conhecer os médiuns da casa, porque centro, normalmente, o que a gente pensa? Em conhecer os médiuns da casa. Mas era um encontro de trabalhadores do semeador, né? E eu pensei, bom, o que é que pode ter trabalhador num centro espírita? E foi chegando gente, e foi chegando gente. E era trabalhador, expositor, era do pessoal da coleta de alimentos, era o pessoal da pizza, era o pessoal do enxoval, era médico, era dentista, atendimento fraterno, né? Visita aos enfermos, enxoval, e olha, como tinha trabalhador. E era interessante, todos eles eram voluntários, como é até hoje. Ninguém faz um trabalho espírita sem que seja voluntário, né? E eu fiquei encantado com aquela dinâmica toda. Eu estava vindo de outros trabalhos, né, de outros centros, e a gente sempre fica assim ainda naquela preocupação em a gente se integrar na casa, e eu pensei, essa casa é uma casa que acolhe, porque ela oportuniza o trabalho. Trabalho para os seus frequentadores, trabalho para os médiuns da casa, trabalho para quem quer. Eu pensei, essa casa não falta trabalho. E hoje nós vamos falar isso, a lei do trabalho. Para o trabalho espírita é aquela expressão, dai de graça o que de graça recebeste. Ou seja, nós não temos nenhuma remuneração, porque nós estamos recebendo, né, vamos dizer assim, uma função de nós mesmos que nos favorece. Nós somos os melhores e os mais beneficiados com o trabalho da espiritualidade. Mas quando a gente fala de trabalho, a gente sempre pensa, né? Como é que é o trabalho? Como é que nós pensamos o trabalho? Hoje nós sabemos que o trabalho ele é uma referência, né? A gente até costuma dizer que a gente se apresenta e já se apresenta falando o que faz. Senhor Luiz Ângelo, o que você faz? Sou professor. E aí tem o fulano que é do cartório, ciclano que é da casa de material de construção, fulano que é advogado, outro que é arquiteto, ou seja, parece que as definições da gente, né, a identidade da gente, ela passa por uma identidade também do que a gente faz, do trabalho da gente, não é? Então a gente hoje é uma pessoa, a gente é um personagem que trabalha. Pois bem, essa visão de trabalho que hoje qualifica, que ela referencia, que ela te dá uma noção, ela te dá, vamos dizer assim, até um certo status, né, uma identidade, nem sempre foi assim. Se nós remontarmos à antiguidade, a palavra trabalho ela vem exatamente do latim, do romano, né, da época do Império Romano, que era de um instrumento chamado tripalium, que era, na verdade, uma grande cruz de madeira, né, um X, com uma outra estaca ao centro, quer dizer,
é como se fosse um estaque, um X grande, essa madeira, e ali eles primeiramente utilizavam isso na agricultura e depois aquilo foi sendo utilizado como instrumento de tortura. Torturava escravos, torturava os inimigos, enfim. Né? Amarrava os braços da pessoa como se fosse um X, e ali era, de fato, feito torturas. Então o trabalho acabou, quando o Império Romano foi sendo invadido por vários povos bárbaros, e aí foram acrescentando outras tantas idiomas, dialetos, e aquela palavra tripalho acabou virando trabalho, 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 né? Enfim, surgiram vários idiomas, né? dessas junções, usando a expressão trabalho. Então, o trabalho acabou sendo identificado como algo que sacrificante, né? Como algo, um tormento, uma tortura, enfim, um sacrifício. Isso dentro da sociedade romana. O que não é diferente da sociedade grega. Os gregos, né, berço da democracia, berço da filosofia, os gregos também identificavam o trabalho como sendo algo degradante. Porque o que define o grego? O que define o grego é a racionalidade. Então Aristóteles, que é um pensador da filosofia grega, diz assim: há na espécie humana indivíduos tão inferiores a outros como o corpo é em relação à alma, ou a fera ao homem. São os homens nos quais o emprego da força física é o melhor que dela se obtém. Partindo dos nossos princípios, tais indivíduos são destinados por natureza à escravidão, porque para eles nada é mais fácil de observar. Olha só. Para o trabalhador, o trabalho ele era visto como algo também degradante. Né? Compara o corpo com a alma, a fera do homem. São indivíduos nascidos diferentes, que para eles nada é, quer dizer, ele faz assim, partindo dos nossos princípios. Quais são os princípios gregos? O princípio da racionalidade. O que define o homem grego? O homem grego é definido pela razão, pelo seu intelecto. Então, a intelectualidade, o trabalho, ele dá ao homem a sua identificação. Aquele que não tem capacidade intelectual, ele é inferior, ele é o trabalhador. Então também era uma sociedade escravista. E nesse caso, Platão, que é um discípulo de Aristóteles, diz o seguinte, que o dia que fossem definidos as pessoas que iriam para o inferno, juntamente com os escravos, iriam também arquitetos, ceramistas, artistas, pedreiros, construtores, engenheiros, vamos dizer assim, quer dizer, as pessoas que tinham um trabalho que? Braçal, o manual. E a gente vai vendo, a gente vai notando que, por essas concepções, o trabalho também ele é desprezível, degradante, e isso conforme a vontade dos deuses. Então a mitologia grega também acabava justificando essa, vamos dizer assim, essa inferioridade dos trabalhadores manuais. Quando veio a Idade Média, né, quer dizer, a gente entra já no feudalismo, uma sociedade rural, uma sociedade, né, que parte para uma agricultura quase que de subsistência, eles também criam uma noção de uma sociedade tripartite, né, uma sociedade dividida em 3 classes. Nós temos, por exemplo, o bispo, né, de Adalberon de Laon, nascido em 947, falecido em 1030, quer dizer, do século X para o início do século XI, que ele fala assim: a lei humana impõe 2 condições, o nobre e o servo. E os servos não estão submetidos ao mesmo regime. Os guerreiros são os protetores das igrejas. Ele vai falando que existe os que oram, os que guerreiam e os que trabalham. E ele fala que essa tripartição da sociedade, nos oratório, belatório e nos trabalhadores, né, é uma divisão tal qual a casa de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que se unem numa só. E ele fala que o servo, né, o trabalhador, tudo para ele é conseguido com muito sacrifício, com muita, vamos dizer assim, com muito empenho, com muito sofrimento. Olha só, novamente, a visão de dor e sofrimento associado ao trabalho. Então nós passamos pela sociedade romana, pela sociedade grega, pela sociedade europeia medieval, todos eles dando ao trabalho um sentimento degradante, um sentimento
né, menos nobre, né? Também, de acordo com a igreja, na visão dela, o homem, quando foi expulso do paraíso, ele foi castigado com o trabalho, dizendo que ele deveria ganhar o sustento para a sua vida com o suor do seu próprio rosto, ou seja, o trabalho como um castigo de Deus, assim como os gregos viam na mitologia. Então a gente vai observando que existe uma conotação negativa. Aí veio o século XII, século XIII, começa a surgir as cidades, o comércio, começa um desenvolvimento urbano, comercial, burguês, e aí a coisa começa a tomar uma outra noção, que nós precisamos de ter um outro tempo, um tempo do trabalho, né? Um tempo útil, um tempo dedicado, vamos dizer assim, à produção. Então, se nós pegarmos, por exemplo, na Idade Média, como é que era medido o tempo? Como é que ele era, né, mensurado? O tempo ele era tido como, né, uma conotação religiosa, ele era o tempo das horas litúrgicas, as horas religiosas. Então você tinha uma divisão das horas, né? Matinas, primeiras, as terças, as sextas, e todas elas marcadas pelo sino. O sino da igreja marcava as horas. Olha só, o tanto associado à religiosidade e ao tempo. E cada sino que tocava, quer dizer, em cada momento que trocava às 3 da manhã, às 6 da manhã, às 9 da manhã, era uma atividade religiosa, era uma atividade litúrgica, era uma atividade canônica, mas ao mesmo tempo determinava o que os homens deveriam fazer na sociedade. Você fala, e como é que eles sabiam que horas que eram? Se não havia relógio, como é que era feito isso? Pelas orações. Eles colocavam monges rezando em duplas, num determinado ritmo cadenciado de oração, e conforme quantas orações fossem sendo feitas, aquilo determinava um tempo de horas. Então, depois passou-se a fazer velas. Então, você tinha o tamanho da vela em conformidade com a duração das orações. Veja que era um tempo da igreja. Quando as cidades crescem, que você tem um comércio, nós precisamos de criar uma outra noção de tempo, que é o tempo útil. Olha que interessante. Na Grécia, a ociosidade era um benefício. Não fazer nada, era o trabalho intelectual. O trabalho manual era desprezível. Na Idade Média, idem. Então agora nós começamos a valorizar o tempo. E é nessa mudança, nessa conotação, nessa mudança de ato, de estrutura, com o surgimento, né, do capitalismo, com o desenvolvimento das atividades urbanas, comerciais, que nós também começamos a ter essa visão de tempo diferente, do tempo útil. Nós já ouvimos aquela frase, Deus ajuda quem cedo madruga. Ou seja, aproveita o seu tempo de maneira o quê? Produtiva. É uma expressão que vem dessa época, né? Já no século XVI, já no finalzinho da Idade Média, já iniciando a Idade Moderna, ocorre a famosa reforma religiosa, é onde a gente conhece aí Lutero, Calvino, para quem já passou pelos bancos da escola, sabe o que nós estamos falando, os reformistas. E tanto Lutero quanto Calvino têm uma visão diferente. Calvino mais ainda. Calvino diz assim, que por meio do trabalho Deus confere ao homem a oportunidade de glorificá-lo pela vocação que ele lhe confere. Olha só que interessante. É através do trabalho que o homem ele terá a capacidade de glorificar Deus. Então, o trabalho ele ganha uma conotação agora positiva. O que antes era visto como sendo, né, lugar dos infernos para os gregos, né, inferioridade para os romanos, agora não. Agora o trabalho confere ao homem uma capacidade de glorificar a Deus, porque Deus concede a cada um de nós uma vocação, vocatio. O que significa isso? É como se você tivesse sido predestinado a um trabalho, uma vocação, a vocação do trabalho. É como se você tivesse uma missão que Deus te deu, que é a noção da predestinação. Então, Deus predestina os homens ao trabalho, e como é que você pode, então, glorificar a Deus? Trabalhando. Ah, mas não tem trabalho mais valorizado, menos valorizado, desvalorizado? Não. Porque já que Deus destinou a cada um de nós uma noção de trabalho, todos nós estamos, vamos dizer assim, todo e qualquer trabalho é bem visto. Então você muda a noção do trabalhador e você muda a noção do trabalho. O trabalho passa a ser dignificado e o trabalhador também. Você já não é mais aquela pessoa
vamos dizer assim, mal vista na sociedade, malquista, né, desprezível. Todo e qualquer trabalho agrada a Deus. Ele diz mais, que, no caso, esse trabalho serve para a sobrevivência do homem e também para o benefício de toda a sociedade. Ele vai além, que uma das coisas que toda a sociedade deveria combater é o desemprego. Porque quando você poupa o homem do trabalho, você tira a ele a sua dignidade, você tira a ele a oportunidade de servir a Deus e você causa um grande benefício para a sua própria família. Olha que interessante como eles estão vendo uma concepção diferente de trabalho. A ociosidade é que passa a ser mal vista. Agora já não é mais o tempo da contemplação, já não é mais o tempo da oração, já não é mais o tempo somente da filosofia. Agora é o tempo do trabalho. A ociosidade, ela passa a ser mal vista e você passa a ter a noção de tempo útil, o tempo produtivo. Vejam, tudo isso é interessante, nós estamos conhecendo um pouquinho da história do trabalho. E a gente pode pensar assim, e como é que hoje, nós estamos em pleno século XXI, como é que nós vemos o trabalho? Logicamente que o trabalho para nós é uma referência, né? Ele acaba ganhando um status, né? Inclusive político, um status econômico, um status de estudos teóricos. Se nós pegarmos, por exemplo, no século XVIII, nós tivemos o pensamento liberal, Adam Smith, por exemplo, né? Davi Ricardo, né? John Stuart Mill, são pensadores que vão formular teorias sociais com base no quê? No trabalho. No século XIX, nós vamos ter também teorias socialistas das mais diversas frentes, também baseando-se no trabalho. Tá? No século XX, nós tivemos também teorias como as teorias totalitárias, como, por exemplo, o nazismo, que também valorizavam o trabalho. Ou seja, o trabalho ele ganha várias conotações, liberais, socialistas, né, totalitárias. Ele está presente na sociedade. Se pegarmos o Brasil, nós temos um Ministério do Trabalho, nós temos leis trabalhistas, nós temos, né, direitos trabalhistas. Ou seja, o trabalho ganha o status até mesmo ministerial. Ele ganha um status político que na história nós não tivemos então. Não é? Bom, aí você fala, como é que nós espíritas vemos o trabalho? Aí já diz respeito a nós. Nós já temos mais ou menos uma noção da história do trabalho. E dentro da obra do Livro dos Espíritos existe um pedacinho do capítulo que fala da lei do trabalho. Nós espíritas vemos o trabalho como uma lei divina. Logicamente que nós não vemos de maneira depreciativa, como na antiguidade, né? Nós temos uma visão que nos aproxima e também nos dá um caráter religioso, porque se vocês forem observar bem, em todas essas análises que nós fizemos anteriormente, já tem um viés religioso. Dos gregos com a mitologia, né? Com a Idade Média, com o pensamento da Igreja Católica, com Calvino também, uma visão, né, de glorificação de Deus. Ou seja, parece que a religião ela permeia esses discursos. Não a religião cristã em si, mas as diversas religiões nós já vimos aí como vamos dizer assim, como um viés de análise. Nós, espíritas, também temos um viés religioso. Se nós pegarmos no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 17, ele diz assim, meu pai trabalha até hoje. Eu trabalho também. Isso é a expressão de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, na parte que fala sobre as instruções dos Espíritos, né, numa mensagem de Fênelon, ele fala assim, a cada um uma missão, a cada um um trabalho. Então, a gente vê, se Deus trabalha até hoje, Cristo diz, eu também trabalho. Fênelon vem e diz, a cada um trabalho, a cada uma missão, a gente já começa a perceber que existe uma lei, que ela é uma lei divina e se aplica a todos. Cristo, esse espírito de grandeza, de pureza, né, dirigente do nosso planeta, trabalha até hoje também. Deus trabalha. A cada um de nós, um trabalho conforme a nossa missão.
se aproxima um pouco das teorias, vou dizer assim, né, dos calvinistas, que dizia que também era uma maneira de nós glorificarmos a Deus. Não é a mesma visão, mas ela nos lembra um pouco. Em que sentido? Primeiro, se é uma lei de Deus, ela é eterna, imutável e serve para todo mundo, para todos os tempos. A lei do trabalho é uma lei que se aplica a todas as pessoas. Mas, como disse Fenelon, a cada um a sua missão, a cada um o trabalho. Por quê? Porque a cada um de nós, por estarmos em estágios diferentes, por estarmos em condições evolutivas diferentes, estarmos em mundos diferentes, nós sabemos que existem várias moradas na casa do meu pai, em cada uma delas nós temos o quê? Uma condição de trabalho diferenciado. Mas primeiramente saibamos, todos nós trabalhamos, todos nós temos que fazer esse trabalho. Ora, se é uma lei divina, se é algum princípio deve ter isso. Algum fundamento, algum propósito. O Leon Denis, na sua obra Depois da Morte, aliás, é Depois da Vida, me desculpe, Depois da Vida ele fala assim, num dos capítulos, ele fala assim, que o trabalho, ele é aplicado a toda a humanidade planetária e também para toda a espiritualidade, a todos os espíritos do universo. Do mais simples, do homem mais simples, do espírito mais simples, dos mais primitivos, aos mais celestiais, todos eles funcionam como se fosse um grande concerto universal. E eu achei essa expressão muito bonita, né? Esse concerto universal, ou seja, como se houvesse uma harmonia de diversos instrumentos, como se nós estivéssemos, né, numa grande melodia no universo e todos nós fazendo um pelos outros. Assim como os espíritos mais evoluídos fazem em benefício dos menos favorecidos, né? E eles nos protegem, eles são nossos guardiões, eles são nossos protetores, eles são nossos, né, nos que nos intuem. Mas todos nós temos um papel nesse grande, vamos dizer assim, nesse grande concerto universal que aqui estamos, né? No nosso mundo, por ser ainda um mundo, né, bem materializado, o trabalho para nós ele parece como sendo o quê? Penoso, exaustivo, cansativo, né? Ele exige muito de nós, mesmo porque nós também acabamos criando outras tantas necessidades que acabam nos forçando a trabalhar cada vez mais. Mas aí já é uma questão de opção pessoal. Nos mundos mais evoluídos, o trabalho já não tem mais essa conotação, vamos dizer assim, de desgaste, não tem mais esse peso, não tem mais essa, vamos dizer assim, né, esse cansaço, essa fadiga que ele nos dá aqui no mundo do planeta Terra. Mesmo porque as pessoas estão mais preocupadas na sua própria evolução, então já não tem mais esse orgulho, essa ganância, esse individualismo, esse apego à matéria. Então, à medida que nós vamos evoluindo, o trabalho também vai mudando de conotação. Inclusive para o estudo, para o aperfeiçoamento, para a ajuda ao próximo. Mas todos nós estamos nesse grande concerto universal. Kardec percebeu isso. Kardec percebeu essa grande, vamos dizer assim, essa grande influência do trabalho, essa necessidade do trabalho na vida dos homens, e ele pergunta, na questão 674 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim para os espíritos da codificação: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Vamos tentar entender isso. Ele já está fazendo uma afirmação em cima de uma pergunta. A necessidade do trabalho. Ele não perguntou se o trabalho é uma necessidade, ele já afirmou que o trabalho é uma necessidade. O que ele está perguntando é, essa necessidade é uma lei da natureza, ou seja, é uma lei eterna, é uma lei para todo mundo, é uma lei, né, que se aplica indistintamente a todas as pessoas, é uma lei de Deus. Você fala, mas por que o trabalho é uma necessidade? Bom, primeiro, sem o trabalho, nós não conseguimos sequer sobreviver. Então ele torna de fato o quê? Uma necessidade, ele é necessário. Ele é fundamental para nós, principalmente para nós nesse planeta. Como é para todos os outros, em todos os outros planetas, em todos os universos, vamos dizer assim, em todo o universo
em todas as condições, em todas as esferas o trabalho está presente. E a resposta dos espíritos foi mais inteligente ainda, dizendo o seguinte, que por ser uma lei da natureza, é uma necessidade, ou seja, eles inverteram a situação. Que o trabalho por ser uma lei da natureza, ele é uma necessidade. Ou seja, por ser uma lei divina, ele é necessário. Mas por que ele é necessário? Porque através do trabalho, através, vamos dizer assim, dos obstáculos que nós encontramos, das adversidades, né, das mudanças, do desconforto, que nós somos postos o quê? Em movimento. O que vai fazer com que nós, homens, né, desenvolvamos aí a nossa capacidade reflexiva, intelectual, busquemos soluções? Por que nós somos postos, desafiados? Se não houvesse o nosso trabalho, nós não teríamos um desenvolvimento intelectual. Então, o trabalho, ele não é só para nossa necessidade física, material, de sobrevivência, que é fundamental. Nós trabalhamos também para nós mantermos o nosso corpo, né? Essa morada do nosso espírito. Mas o trabalho ele é fundamental para que nós também o quê? Tenhamos desenvolvimento intelectual. E através desse trabalho, desse desenvolvimento intelectual, nós também vamos o quê? Nos desenvolvendo moralmente, porque nós vamos convivendo em sociedade. Então nós vamos percebendo que o trabalho ele é necessário para o desenvolvimento intelecto-moral. Essa é a lei do progresso. O que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para progredirmos. Ora, se o trabalho é uma lei divina, então nós só podemos compreender essa lei do trabalho como sendo algo que justo, de bondade, de oportunidade, que Deus nos dá a todos, para que possamos não só fazer por nós, mas também fazermos para o próximo. Então, o trabalho é uma condição, vamos dizer assim, também social. Por isso que eu comecei o nosso encontro de hoje falando sobre o encontro dos trabalhadores. Porque ele também é um trabalho social, é um trabalho em benefício de todos. Quer dizer, nós podemos fazer do nosso tempo, da nossa profissão, né, também um trabalho que seja condizente em benefício da coletividade. E não só para nós, mas para o todo, para o conjunto, né, para a sociedade. E nessa resposta, os espíritos, ainda nessa resposta, eles falam assim, que a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Bom, aí já é o que você vai definir do seu trabalho. Mas vamos pensar o seguinte, hoje nós temos várias necessidades, nós criamos várias necessidades, nós criamos vários prazeres, né? A gente viaja, a gente quer, sei lá, ir para o cinema, a gente quer um jantar fora, a gente quer trocar um carro, enfim, a gente quer trocar uma casa, a gente quer, enfim, ter alguns outros mimos, né, para a nossa vida. Vamos pensar há 5.000 anos antes de Cristo. Se nós estamos no ano 2000, portanto vamos colocar 7.000 anos atrás. Os homens começaram através desse trabalho, através desses obstáculos que eles encontraram, eles foram encontrando soluções. Domesticaram plantas, domesticaram animais, né? Se sedentarizaram, criaram as primeiras civilizações, né? É o berço das primeiras civilizações. Criaram núcleos familiares, e desses núcleos familiares, das primeiras civilizações, nós tivemos as primeiras abstrações do que é Deus. Olha que interessante. O homem começa a ter uma ideia, uma formação de Deus a partir desse trabalho, desse desenvolvimento intelectual, dessas formações familiares, desses agrupamentos morais que eles começam a criar. Portanto, o trabalho, de fato, ele potencializa o homem a domesticar a ciência, a natureza, criar a ciência para que ele também, logicamente, o quê? Progrida, né? Que ele vá adiante na sua, vamos dizer assim, no seu processo evolutivo, né? Tem um filósofo americano, um pensador americano chamado Jim Brown.
E ele escreve vários artigos, e ele tem um artigo em que ele simula uma entrevista dele com Deus. Como se ele pudesse sentar com Deus e fazer uma entrevista. É um artigo muito interessante, né? E ele fala assim, ele pergunta a Deus, o que mais surpreende Deus com relação aos homens? E a resposta de Deus vem assim, que eles perdem a saúde para ganhar dinheiro, e então gastam dinheiro para recuperar a saúde. Que por pensarem ansiosamente sobre o futuro, esquecem o presente, de modo que não vivem nem o presente, nem o futuro. Que vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se não tivessem vivido. É uma grande reflexão que eu gostaria que nós pensássemos, que está dentro dessa observação que os Espíritos fizeram, que nós nos obrigamos a trabalhar mais porque nós criamos outras tantas necessidades. Ele fala que nós gastamos todo o nosso tempo para ganhar dinheiro, e depois nós gastamos todo o nosso dinheiro para tentar sobreviver. Que nós pensamos sobre o futuro e a gente acaba não vivendo nem o futuro, nem o presente. E que a gente pensa que nunca vamos morrer, de tal forma que a gente vive, né? A gente morre sem nunca ter vivido. Eu acho que é interessante a gente fazer essas reflexões. Que sentido nós estamos dando às nossas vidas, ao nosso tempo, do que nós estamos fazendo do nosso trabalho. Que sentido nós damos ao trabalho. Se é uma lei da natureza, se é uma lei divina, se nós temos que, através dessa lei, projetar o nosso desenvolvimento intelecto-moral, deixar a ociosidade, né, deixar o comodismo, né, deixar vou dizer assim, a situação, o tempo se encarregar das coisas, nós temos que ir atrás dele, quer dizer, criar soluções. Mas nós temos que pensar sobre o que nós estamos fazendo. Para que acumular tanto dinheiro? Se nós não vamos levá-lo. Se nós formos pegar hoje as estatísticas do Brasil, 5 pessoas, 5 brasileiros, juntos, eles representam mais da metade de toda a renda das pessoas mais pobres, ou seja, 5 pessoas têm metade de toda a renda que o Brasil produz. Isso primeiramente revela um grande apego à materialidade, um grande apego, né, aos bens terrenos. E no Evangelho nós encontramos assim, não ajuntei para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói e onde ladrões não escavam e roubam. Para onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Eu gosto muito dessa passagem, porque ele está dizendo claramente o que você tem feito, que sentido você tem dado, onde assim, ao seu trabalho, à sua vida, o que você tem feito do seu tempo. Ajuntado recursos, dinheiro, riqueza, que vão se perder. Se diz que ferrugem, que são roubados, que são... Significa que são coisas o quê? Né? Passageiras, são coisas triviais. Mas juntai tesouro no céu. Logicamente, né? Nós sabemos que o céu não vai te qualificar de acordo com uma hierarquia de riqueza. Mas a riqueza que ele está dizendo aqui para nós, que nos será muito válido no céu, será a riqueza do nosso bem, o bem que podemos fazer. Né? O céu aqui também é uma coisa, né? É uma alegoria, é uma metáfora. Né? Nós sabemos que nós estamos falando das várias moradas de Deus. Se nós quisermos evoluir, nós temos que dar sentido ao trabalho para um sentido de maior justiça, desde desenvolvimento intelecto-moral,
juntar de fato o quê? Fazer o trabalho, o bem, a caridade, o amor, o perdão. Esses são os méritos que nós, através do nosso trabalho, do nosso convívio, das nossas experiências, porque o convívio social te faz passar por muitas situações, às vezes constrangedoras, né? E que você vai ter que desenvolver a sua moralidade ali. E a gente pergunta assim, como é que nós espíritas, que valor nós estamos dando ao nosso trabalho? Tem uma frase de Galileu Galilei que eu também gosto muito dela, que diz assim: eu insisto que o verdadeiro papel da ciência é aliviar a miséria da existência humana. O papel da ciência, o papel do desenvolvimento intelectual, o papel do desenvolvimento, né, do conhecimento, é aliviar a dor do próximo. Não é acumular riqueza, mas é fazer o bem para o próximo. Que é o mesmo que Cristo dizia: amai-vos uns aos outros. Faça o bem ao próximo do mesmo jeito que gostaria que você fizesse, que você fosse feito. E assim nós começamos a entender que toda e qualquer ação humana de trabalho tem que ter um propósito de fazer o bem para o próximo. E nessa questão da lei do trabalho, que está no Livro dos Espíritos, a questão 676, Kardec pergunta assim, tá, para os espíritos: a lei da natureza, ou seja, essa lei do trabalho, que é uma necessidade, impõe aos filhos a educação de trabalhar para os pais? Olha só, já é uma questão, já não é mais do trabalho de você, né, se desenvolver intelectual e moralmente, do seu desenvolvimento pessoal. Ele está colocando uma questão de responsabilidade social. Né, da lei da natureza. A lei da natureza impõe aos filhos a responsabilidade também de cuidar de seus pais. Lógico, assim como impõe aos pais a responsabilidade de cuidar dos filhos quando eles são pequenos, de oportunizar a eles a situação de crescimento, de estudo, né, de saúde, de sobrevivência, de carinho, de afeto, de atenção, né, do alimento na mesa, da roupa, né, das oportunidades de talvez um curso, uma faculdade, um inglês, um lazer. Então os pais se empenham durante a sua vida para cuidar dos filhos. E agora o que essa mesma lei impõe? Que os filhos cuidem de seus pais na velhice. É a lei da natureza, é a lei do trabalho, nós estamos falando da lei do trabalho. Mas o que nós vemos muitas vezes? Pais órfãos de filhos vivos. Pais que são abandonados pelos filhos. Quando não são abandonados, eles são colocados em segundo plano. Ocupa o lugar menos, vamos dizer assim, honroso na casa, o quartinho no fundo, né? Não lhes é dado as devidas atenções, o devido cuidado, o atendimento na saúde, uma roupa, um mimo, um gosto, né? Uma coisinha que os pais gostam de comer. Nem isso é dado. Mas muitos filhos, mesmo diante da situação, ganham fortunas, formam seus impérios, formam a sua vida, formam seus filhos. Não está errado cuidar da sua família. O que está errado é menosprezar os pais. Então, de que importa ganhar todo o mundo e perder-se a si mesmo? Essas pessoas estão contrariando a lei de Deus, a lei de trabalho, a lei do amor ao próximo. E aí Kardec ainda faz mais outra pergunta com relação a isso. No caso de quem tem a responsabilidade de gerar emprego, de gerenciar, de ter um comando, de ter um poder, ele diz assim: o abuso da autoridade que são dos poderosos, que abusam e exploram os seus trabalhadores ao limite das suas forças, como é que essa lei da natureza, essa lei do trabalho, essa lei divina, vê esses que estão na situação de comando, né, abusarem, levar ao limite das forças o trabalhador? E a resposta é clara. É uma das piores ações, vai entre aspas. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Então vamos pensar, hoje nós temos uma humanidade em que
a imensa maioria depende de um salário, depende de um trabalho para sobreviver. A si, a sua família. E aí nós vemos as pessoas levando ao extremo, ao esgotamento, né, do limite das forças, das horas de trabalho, de má remuneração, de uma acumulação muito grande, deixando uma maioria numa exploração, né, numa condição de miséria, de vulnerabilidade. Ou então, mudando leis que retiram do trabalhador o benefício de ter que trabalhar, já que contribuíram tanto na vida, agora ficarem privados de direitos que foram acumulados, que foram garantidos, e que agora na velhice eles vão ficar desassistidos. Terão que ir ao limite do seu trabalho. E isso não é só para o trabalho, vou dizer assim, o que emprega. Nós estamos falando das pessoas que têm responsabilidade dentro de casa com funcionários, nós estamos falando de patrões, nós estamos falando de dirigentes políticos, nós estamos falando das pessoas que têm o poder, das pessoas que dirigem, que tomam decisões. A lei de Deus diz, nós temos que cuidar do outro, nós temos que ser caritativo. Aqui está falando sobre a questão dos inferiores, quer dizer, são os pequeninos. Nós temos que olhar esses pequeninos com zelo. Não é retirando, é acrescentando. Não é favorecendo a si mesmo, mas é possibilitando a que todos tenham. É a lei do amor, é a lei da caridade, é a compaixão, é o zelo pelo outro. Está vendo como é que a lei do trabalho ela envolve uma questão moral, uma questão ética, uma questão de postura? Não é só o trabalho para a sua sobrevivência, é a coletividade, é o conjunto, é a humanidade. Nós estamos falando de todos sermos o quê? Filhos de um mesmo Pai, de um mesmo Deus, da qual nós deveremos o quê? Prestar satisfação dos nossos atos. Kardec vai mais. O que fará o velho que precisa trabalhar se ele não pode? Ou seja, quando a pessoa chega na velhice e ela não consegue mais trabalhar, como é que fica? A resposta é mais bonita ainda. O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Então nós temos que parar e pensar nas próprias leis sociais que nós convivemos. Nós temos hoje, né, uma grande euforia com as leis que cada vez forçam as pessoas a serem mais dinâmicas, que elas sejam mais empreendedoras, que elas sejam mais, vamos dizer assim, individualistas. A sociedade deve zelar por aquele que não pode e não tirar dele a condição, não tirar dele a oportunidade. Uma sociedade ela só se torna verdadeiramente justa e fraterna quando ela olha para o todo. Ela olha para a criança, ela olha para a mãe abandonada, ela olha para o doente, ela olha para o enfermo, ela olha para o velho, ela olha para o desempregado. Nós devemos olhar para tudo isso. Já no século XVI, Calvino dizia que a sociedade deve capacitar, olhar, cuidar das pessoas que são desempregadas. Nós estamos em pleno século XXI e nós estamos cada vez menos preocupados com a dor do próximo. Isso não é caritativo, isso não é da lei da natureza, isso não é da lei de Deus, isso não é da lei do trabalho, porque a lei do trabalho nos leva à lei do progresso. Aqueles que transgridem essas leis, aqueles que estão prejudicando socialmente os mais fracos, os mais vulneráveis, estão comprometidos com a lei de Deus. E nós espíritas devemos pensar nessa lei do amor, da lei da caridade, na lei do trabalho, como sendo a lei do progresso. Porque quanto mais nós progredirmos, não só no sentido, vamos dizer assim, intelecto-moral, nós teremos outras oportunidades. Mas oportunidades em outras esferas. Nos será confiado cada vez trabalhos mais, vamos dizer assim, meritórios aos olhos de Deus. Não que o trabalho na terra seja desmerecedor, mas nós seremos merecedores de maior confiança. Nos será dado mais oportunidades maiores, melhores, para o bem do próximo. Não é para o nosso bem, é para o bem do próximo.
Então nós espíritas devemos olhar essa questão toda do nosso tempo, da nossa produção, dos nossos fazeres, né? Da coletividade, não olhar mais ou somente como um indivíduo, né? O que é o indivíduo? Um ser que não se divide, que pensa só nele. Nós temos que pensar pela coletividade. E eu, para encerrar o nosso encontro, que já está batendo aqui no horário, vamos lembrar que Deus trabalha até hoje. Cristo continua trabalhando e nós também. Nós seremos eternamente trabalhadores. Trabalhadores dessa casa, hoje, trabalhadores numa empresa, trabalhadores no nosso lar. Não tem trabalho mais digno e trabalho indigno. Isso vai depender da sua condição, da sua visão moral, do seu propósito. Lembremos, não vamos juntar tesouro na terra, aonde enferruja, aonde o ladrão rouba. Ou seja, ele é factível de ser perdido. Ele não tem valor. Mas vamos juntar riqueza no céu, através das nossas virtudes, da nossa capacidade. O Chico Xavier dizia que uma das piores coisas que pode acontecer para o espírito na erraticidade, ou seja, nesse intervalo aí das reencarnações, é ele olhar para a sua vida e falar assim, nossa, eu passei um tempo de ociosidade, eu passei um tempo perdido. Eu não progredi. Uma reencarnação é cara. Ela é programada, ela é planejada, ela é oportunizada para que você faça os seus propósitos, para que você se adiante enquanto espírito, que você se aproxime cada vez mais de Deus, mas pela lei do amor. A lei do trabalho é uma lei do amor, é a lei do progresso, é a lei do coletivo, é a lei do todo. Pensemos nisso, como a lei do trabalho como sendo uma lei mais ampla. Que Deus abençoe a todos, que vocês todos estejam bem, estejam cuidados, estejam protegidos. Eu também estou. Viu? Fiquem todos com Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Luiz Ângelo, que Jesus o abençoe. E nós vamos fazer a nossa oração final, rogando ao Divino Mestre que neste momento derrame sobre todos nós as bênçãos do amor, que nos envolva na sua paz, nos fortalecendo na fé, na coragem, tendo em seu Evangelho, Mestre, o caminho a ser trilhado. Vós, que aqui esteve, a nos ensinar esta lei tão ampla no amar, que aqui nos ensinou na vivência e na prática a caminhada segura para irmos ao Pai, nos dizendo: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que possamos, seguindo os teus passos, o teu exemplo, nos embrenharmos cada vez mais no trabalho de servirmos aos nossos irmãos, servindo ao Pai, praticando a caridade acima de tudo. E nesse instante, rogamos humildemente aos teus benfeitores que transmitam a cada lar, a todas as pessoas, as vibrações do passe, essa transfusão de energia que irá vibrar dentro de nós, nos trazendo bom ânimo, saúde e paz. Rogamos também a fluidificação das águas, que se transformem no remédio necessário às nossas dores, sejam elas do físico ou da alma,
que possamos, Mestre, sempre nos curar nas tuas medicações e assim, chegando ao fim, lhe pedimos, sê conosco e que o Pai nos abençoe. Beijo no coração.